Irmãos, nós estamos dentro de um seminário de estudo do livro de Neemias, é a base desse estudo, e já fizemos aqui uma parte introdutória e já avançamos. Na quinta-feira passada, o irmão João Camargos deu aqui uma base sobre um líder eficaz, deu aqui alguns conceitos importantíssimos para a nossa vida. E hoje nós vamos dar sequência a esse seminário que tem sido assim, olha, irmãos, de muita importância, de muito valor para as nossas vidas. Eu penso que cada um de nós não podemos ficar de fora desse seminário, porque tem trazido assim um crescimento, uma sustentabilidade em nossa vida, assim de uma forma muito significativa. Então o cristão, ele não pode perder nada daquilo que o Espírito Santo está entregando à igreja. Eu sei que muitos dos irmãos estão conosco, nos acompanhando através da internet, não perde um culto, seja ela de terça, quarta, quinta, escola bíblica, domingo. É de suma importância, irmãos, porque particularmente tem causado um efeito extraordinário na minha vida. E Deus não tem filhos prediletos. Isso que Deus tem compartilhado a muitos, também vai compartilhar com você todas estas bênçãos. Jesus disse que nós teríamos nesta vida 100 vezes mais. E depois a vida eterna. Ou seja, existe algo agregado aqui nesta vida. E você não pode viver alheio a tudo isso que Deus prometeu à sua amada igreja. Vamos caminhar em Neemias capítulo 1 e versículo 4 a 11. Aqui está contemplada a oração de Neemias. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para aqueles que te amam, e guarda os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos aos teus ouvidos, e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. De todos nós corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, e nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te, pois, das palavras que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: Vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos, e vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos. Eu os farei então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu. E de lá juntarei e os trarei ao lugar em que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Esses ainda são os teus servos, e o teu povo que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Ah, Senhor! Estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. E faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graças perante este homem. Então eu era copeiro do rei. Uma oração linda, né, irmãos? Uma oração linda. Uma oração que realmente ele tocou a sensibilidade de Deus. Precisamos entender que Neemias ele estava
diante de uma grande dificuldade. Nós relatamos aqui, nessas quintas-feiras que se passaram, Neemias, ele fez uma pergunta aberta, e ele recebeu uma resposta muito específica. Uma pergunta generalizada, e ele recebe uma resposta específica de cada problema, de cada detalhe que estava vivendo os filhos de Israel. Uma das coisas, irmãos, que a gente consegue enxergar já aqui de início é que Neemias, ele vai fazer uma oração também muito específica. Ele tinha assim em mente do que ele estava pedindo ao Senhor. Ele sabia realmente da necessidade que aquele povo tinha. Então, já de antemão, já podemos entender que as nossas orações devem ser orações específicas. Nós precisamos saber para que estamos orando, para que necessidade nós estamos orando. Nós precisamos saber, eu estou orando por que motivo, para quem, qual é o problema. Deus gosta, irmãos, desses detalhes. Ele quer receber esta oração, mas para que você está orando? Quero oração pelos problemas, mas quais são os problemas? Qual é a necessidade? Problemas tem vários, mas qual? Então Neemias, ele vai orar, ele vai jejuar por problemas que ele sabia. Então ele vai apresentar ao Senhor as necessidades e os problemas de conhecimento. Isso é muito importante, você apresentar ao Senhor aquilo que realmente você está precisando. Então as nossas orações têm que ser orações que tenha um ponto de chegada, um ponto de partida, para que o Senhor possa assim acatar essas informações. Então, a Bíblia nos fala que ele assentou, ele chorou e lamentou por alguns dias. Na verdade, esse alguns dias aqui contempla 4 meses. Nós já falamos aqui na quinta-feira retrasada que ele orou, ele buscou ao Senhor, ele colocou foco durante 4 meses de oração. Eu fiquei pensando hoje à tarde, nesses 4 meses, isso me tocou muito desde a quinta-feira passada. E 4 meses, se um mês tem 30 dias, 4 meses tem quantos dias? Quanto? O pessoal é rápido na conta. 120 dias. 120 dias focado, orando e buscando ao Senhor pelos problemas que ele tinha, pelas informações que ele tinha obtido de Anani e aqueles que estavam naquela reunião, naquela oportunidade. Então, 120 dias concentrado. 120 dias orando e jejuando, buscando em Deus uma solução. Olha, irmãos, olha o caminho. Olha o caminho. Ele sabia que o problema não iria ser resolvido com força humana. Ele sabia que o problema não ia ser resolvido pelo seu empenho, pelo seu trabalho, por mais que ele juntasse com alguém, não ia conseguir resolver. Então, irmãos, há problemas que nós enfrentamos que não está na nossa esfera para ser resolvido. Não adianta. Vai passar anos e não vai ser resolvido. Porque esses problemas, essas dificuldades, estão na esfera de Deus. Você não vai conseguir na esfera humana, está na esfera de Deus. Então, Neemias, esse líder, ele entende que a dificuldade é enorme. O problema é grotesco, é enorme. A distância que ele estava de Jerusalém passava dos 1000 quilômetros. Como resolver?
sem solução. Sem solução, aparentemente sem solução. Então, quando não há solução, foco em Deus. Oração, jejum e clamar ao Senhor. Porque quando você pede ajuda de Deus, você pode ter certeza de uma coisa, você arruma um parceiro poderosíssimo. Amém? Esse parceiro é poderoso. Ele vai se associar com você, aí a coisa caminha. Aquele problema que aparentemente era enorme, agora ele começa a ter uma possibilidade de solução. Ele passa a ser um problema dominado. Aquilo que se torna, era gigantesco, agora começa a ter solução. Mas, irmãos, depois de 120 dias buscando ao Senhor. É melhor você passar um tempo mais amolando o machado do que você tentar derrubar a árvore com o machado cego. Porque você vai imprimir muita força. E o tempo será maior para derrubar a árvore. Mas se você passar ali algumas horas afiando o fio do machado... Esses dias eu estava cortando... Esses dias não, essa semana... Eu estava cortando o pé da galinha, a unha da galinha. Para quem não sabe, eu gosto muito de pé de galinha. E eu estava cortando a unha, um negocinho trabalhoso, viu? Só que aquela ponta ali, ela é dura. E você passa a faca e resiste. Eu falei, sabe uma coisa? Eu vou amolar essa faca, eu vou afiar ela bem afiadinha. E fui lá, na pedra... Irmãos, aquilo que eu demorei para fazer, eu fiz com muita facilidade. Porque era só cheirar a ponta da faca, a pontinha da unha já estava indo embora. Por quê? Porque foi afiada. Irmãos, 120 dias orando e buscando ao Senhor. Só precisou de 52 dias para o muro ficar pronto. Olha aí a diferença. Olha aí a diferença. 120 dias buscando ao Senhor. Agora ficou fácil. Começaram a trabalhar com a ajuda de Deus, com a estratégia de Deus. 52 dias, o muro já estava pronto. E aí? Não é melhor inverter as coisas? Diante de uma dificuldade, foco na oração. Foco em jejum. Vamos buscar ao Senhor. Depois, irmão, o barro fica mole. A faca fica afiada. Aquela montanha torna-se em planície. Deus chega na sua frente. Quando você chega, a porta vai abrindo. Aleluia! Glória a Deus! Aquele telefonema que você vai receber, chega logo pela manhã. O dia fica diferente. Tudo fica mais fácil quando você põe o problema nas mãos de Deus. Mas, irmãos, vamos caminhar aqui, porque o problema que aquele povo estava enfrentando não era um problema pequeno. Ele foi orar por problemas gravíssimos. Ele recebe informações que o povo estava em grande miséria. Esta miséria aqui, irmãos, é realmente o lado financeiro. É o lado financeiro. Eu tenho aqui informações passadas aos irmãos que a cidade de Jerusalém ela foi saqueada por Nabucodonosor, e esta invasão que aconteceu ali no ano 586, esta invasão, eles levaram todos os recursos financeiros, eles levaram todo o ouro e toda a prata, eles levaram
aquilo que tinha de melhor ali naquela cidade. Está registrado no livro de 2 Reis, capítulo 25, versículo de 8 a 17. Vamos ler para que os irmãos possam entender o estado financeiro daquela nação. Segundo livro de Reis, capítulo 25, versículo 8, nos diz assim: E no 5º mês, no 7º dia do mês, este era o ano do 10º do nono de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Veio Nebuzaradã, capitão da guarda, servo do rei de Babilônia, a Jerusalém. E queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém. Todas as casas dos grandes igualmente queimou. E todo o exército dos caldeus que estava com o capitão da guarda derribou os muros em redor de Jerusalém. E o mais do povo que deixaram ficar na cidade, e os rebeldes que se renderam ao rei da Babilônia, e o mais da multidão. Nebuzaradã, o capitão da guarda, levou presos, porém, do mais pobre da terra deixou o capitão da guarda, a ficar alguns para vinheiros e para lavradores. Quebraram mais dos caldeus as colunas de cobre que estavam na casa do Senhor, como também as bases e o mar de cobre que estava na casa do Senhor. E levaram o seu bronze para a Babilônia. Também tomaram as cadeiras e as pás, os apagadores e os perfumadores, e todos os utensílios de cobre com que se ministrava. Também o capitão da guarda tomou os braseiros, as bacias, e tudo mais que era puro ouro e de prata. As 2 colunas, o mar e as bases que Salomão fizera para a casa do Senhor, e o peso de cobre, e todos esses utensílios era incalculável. Olha aí, irmãos. Olha aí. Quando Neemias recebe informação que eles estavam em grande miséria, estavam mesmo. A nação estava em estado de miséria, porque Nabucodonosor, com o seu capitão, invadiu Jerusalém e levou toda a riqueza. Tudo que tinha de ouro e de prata e de bronze, e aqui nos diz que essa riqueza era incalculável. Significa dizer, irmãos, que a nação agora ficou num estado de miséria. Não tinha ouro e não tinha prata. Os irmãos sabem que o lastro que sustenta um país é o ouro. Leva todo o ouro, ficou pobre. Levou-se tudo. Então, o estado de miséria. E quando ele fala que eles estavam em grande desprezo, isso aí, irmãos, está ligado ao lado emocional. Você, no estado de miséria, começa a avançar o problema. O seu lado emocional fica abalado. Tende a ficar abalado. Eles estavam desprezados. Eles perderam o próprio respeito. Eles perderam tudo. E quando fala que a cidade estava sem muro, e fala da condição moral, irmãos. Estavam desmoralizados, porque os ladrões das montanhas, os assaltantes, os saqueadores, encontravam a cidade vulnerável. Não tinha, podia entrar quem quiser, durante o dia, durante a noite, saqueava tudo, o pouco que tinha. E também fala que a cidade estava sem portas. Isto fala que a cidade estava agora sem lei. E também, Isaías capítulo 60, versículo 18, nos fala que a cidade com muro, mas também fala da cidade sem porta, reportando-se uma cidade do louvor. As portas simbolizavam também o louvor. Sem porta, a cidade estava sem alegria. Sem alegria. Vamos imaginar um estado miserável, desprezado, emocionalmente abalados, e agora moralmente abatido diante das demais nações,
porque a cidade sem muro, e agora eles não tinham alegria para cantar, a cidade estava sem portas. Olha o tamanho do problema. Como resolver um problema como este? A 1.200 quilômetros de distância, e ele fala, o problema era esse. Então, eu era copeiro do rei. Eu era copeiro do rei. Eu vou buscar em Deus a solução. Eu vou buscar em Deus a solução. Eu vou buscar em Deus como resolver todos esses problemas. Porque, como disse aos irmãos, o problema não era só um problema financeiro. Irmãos, há pessoas que não têm problema financeiro. Não tem problema financeiro. Sim, não tem problema. Mas a parte emocional está muito abalada. Muito abalada. Não consegue conviver com o problema, com as dificuldades, seja ela um problema interior ou exterior. A alma está abalada, abatida, está ajoelhada, está sem força, está sem reação. Os dias vão se passando, esse abalo, sismo que aconteceu, desestabilizou e não caminha mais. Não caminha mais. Há pessoas, irmãos, que não caminha mais. Estacionou-se, a alma está abalada. Não consegue mais tomar uma atitude, uma decisão mais na vida. E o que fazer? Buscar em Deus. Em Deus há solução. Em Deus há solução. Glória ao Senhor. Há pessoas que perderam a alegria. É uma casa sem portas. Já não canta mais. Tem dificuldade de louvar, de cantar. É uma casa sem porta. Como resolver? Em Deus. Em Deus há solução. A nossa alma precisa cantar. A nossa alma precisa louvar. Há pessoas que estão sem muro, se sente moralmente, irmãos, abatido por algo que ouviu. O diabo, irmãos, ele tem as suas setas para te atingir moralmente. Agora eu não tenho mais direitos, porque a minha moral está abalada. Eu fui atingido, eu fui atingida moralmente, e agora eu não tenho mais solução. O que me resta agora é ficar para os cantos da vida, sem expressão e sem direito, porque a minha moral foi abalada. Olha aí, irmão. Vida sem muros. Vida sem muros. Moral abalada. Impressionante, irmãos, que Neemias, na sua oração, ele diz, Senhor, este povo pecou, este povo se corrompeu, este povo, eles praticaram pecados, eu pratiquei pecados, o meu pai praticou, mas Senhor, eu estou aqui para pedir perdão. Aleluia, glória a Deus. Nós estamos aqui para pedir perdão, Senhor. Eu sei que eu estou morando numa terra estranha por motivo de pecados, porque os meus irmãos pecaram lá atrás. E nós corrompemos. Estamos dentro do mesmo saco. Mas humildemente eu peço, Pai, perdão dos nossos pecados. E ouve a nossa oração. Há pessoas que se distanciam de Deus, dizem, eu não vou nem orar. Porque eu estou tão longe de Deus, os meus pecados não me dá direito nem de orar. Meu irmão, muda isso. Ele veio buscar e salvar todos aqueles que se haviam perdidos. Como ele está querendo buscar pecador arrependido, irmão? Como ele está querendo buscar pessoas que se sensibilizem das suas fraquezas e pedem misericórdia do Senhor? Se você faz parte desse grupo, peça hoje, Senhor, me perdoa os meus pecados e ouve a minha oração. Pode ter certeza de uma coisa, Ele vai te ouvir, Ele vai te responder. O diabo, o nosso acusador, está dizendo, você não tem mais moral para isso.
Você já é um rejeitado. As suas condições não te dão mais direito, mas Deus manda dizer, você tem todo direito, porque Ele morreu por mim, morreu por você, para dar todos os direitos e as prerrogativas que você precisa. Está em Deus, e não na mão dos homens, está nas mãos de Deus. Amém? Isso é muito lindo, irmãos. A oração, Neemias não foi orar porque ele estava lá no topo, não. Eu estou por cima, eu não fiz nada errado, eu não corrompi, eu não fiz nada. Ele se enquadrou nas condições dos pecadores e pediu a misericórdia do Senhor. Isso é muito importante. Agora, irmãos, a oração, hoje o nosso assunto é oração. Ele vai fazer um pedido porque ele sabe que as condições para as mudanças somente vai acontecer se orar. A Bíblia, irmão, nos dá, assim, exemplos de que a oração resolve. A oração resolve. Neemias só conseguiu dar solução aos problemas porque ele foi buscar em Deus. Aleluia. É porque ele foi buscar em Deus. Então isso significa dizer que se eu buscar em Deus, a coisa caminha. Agora, um segredo, irmãos, algo aqui. Ele não orou hoje para que a solução viesse já no dia seguinte. Ele continuou orando. Hoje, amanhã e depois. Há pessoas que dobram o joelho hoje e quer acordar já com o problema resolvido. Aí não resolveu, ele para. Eu vou buscar outra fonte. Eu vou bater em outra porta. Irmãos, não existe uma outra porta a não ser Deus. Se não chegar dali, não vai chegar de outro lugar. Então você buscou hoje em Deus, amanheceu outro dia, continua. Se não resolveu no dia seguinte, continua. Mas já fazem 15 dias, continua. Mas já fazem um mês que não tem uma resposta. Passa para o segundo mês. Mas já fazem 2 meses. Por enquanto ainda não tem sinal de chuva. O que eu devo fazer? Continuar orando e jejuando. Já fazem 3 meses. Neemias está na mesma batida. Orando, orando e jejuando. Mas depois de 4 meses, ele vê a porta se abrindo. Aleluia! Aleluia! O que foi que mudou, irmãos? O que foi que mudou é o seguinte. É que antes, no início dos meses, Neemias enxergava o problema de uma dimensão. Mas depois de 4 meses, ele começou a enxergar com uma outra dimensão. Milagre aconteceu aí. No início, ele disse, isso é intransponível. Mas depois de 4 meses, algo lhe tomou. Ele disse, agora dá. Agora dá. Agora é possível. É isso que acontece, irmãos. É algo impressionante. O seu olhar clínico, você olha o tamanho do problema pequeno. Sabe por quê? À medida que você atrai Deus para esse problema, antes o problema era grande, mas à medida que você atrai Deus, o tamanho de Deus agora na sua vida é grande, e o problema agora é pequeno. Antes o problema era grande, mas depois de 4 meses, o problema agora é pequeno, porque Deus se agiganta na sua vida, e agora a posição de Neemias é outro. É outro.
É simples, irmãos. É muito simples. Mas é 4 meses em busca. Então você vai contar, nós estamos em janeiro. Então, fevereiro, março, abril. Então, o meu problema só vai resolvido em maio. Não pense assim. Então, eu já vou marcar de 4 em 4 meses, vai dar solução no problema. Não pense assim. Deus não tem regras, irmãos. De 4 em 4, pastor Marcos disse que de 4 em 4 meses você resolve um problema. Deus não tem regras específicas. Vamos entender. Jesus curou cegos. Quantos cegos, pastor? Uns 4, 5 na Bíblia? Por aí. Todos iguais? Não. Vê. O cego viu. Outro, ele cuspiu no chão, fez um lodo e disse, vai, lava-te no tanque de Siloé. E o cego foi e voltou enxergando. Diferente. Outro, ele curou, não na presença de todos. E assim sucessivamente. Os milagres aconteciam de forma diferente. Ele não tem uma regra específica. O seu problema, Deus vai tratar de uma forma. A sua dificuldade, essa liderança que você quer imprimir, Deus vai tratar de uma forma. Cada um de uma forma. Mas que você vai conseguir. Você vai conseguir. Agora, lembrando aos irmãos que esse seminário é um seminário bem diferente. Porque nós podemos até indicar aos irmãos alguns seminários aí, que as pessoas dão, recebem de trabalho, buscar resultados, autoestima. Mas esses seminários, irmãos, não estou aqui diminuindo esses seminários, não. Eles têm os seus resultados. Sim, têm os seus resultados. Mas posso precisar aos irmãos, são resultados naturais. Sim, são resultados naturais. Você vai trabalhar, você vai se empenhar e você vai colher esses resultados. Se você buscar, se você estudar, se você se dedicar, você vai recolher os seus resultados, dos seus estudos, dos seus empenhos, das suas dedicações, lá na sua empresa, lá no seu comércio, você vai colher os seus resultados. São resultados diretamente proporcional ao seu investimento. Mas isso aqui que nós estamos fazendo às quintas-feiras, irmãos, é um seminário para colher resultados sobrenaturais. É além. É além. Porque o nosso parceiro aqui é Deus. É o Espírito Santo que é o nosso parceiro. Então nós vamos buscar em Deus os recursos para que o tempo seja abreviado, para que os resultados possam chegar de forma diferente e que nós possamos ser um canal de bênção para as outras pessoas. Deus quer em nós, irmãos, encontrar em nós algo que possa acontecer de forma sobrenatural. Amém? Todos os seus recursos que chegam em suas mãos, advêm de Deus. Advém de Deus. Eu dou o meu dízimo? Sim, eu dou o meu dízimo. Eu dou meu dízimo, 10% eu entrego na igreja. E o 90% de quem é? É meu? Não. O 90% não é meu. O 90% também é de Deus. Os 90% você vai administrar pensando no reino de Deus. Olha aí o segredo. Dei os 10% e agora os 90% eu faço o que eu quero. Não. Você não vai fazer o que você quer. Tudo está envolvido no reino de Deus. Tudo que você vai gastar, envolvido no reino de Deus. Você vai pensar no reino de Deus. Irmãos, nós não somos mais do mundo, nós somos de Deus. Tudo é para Deus. Tudo é de Deus. Tudo é para Ele. E quando você envolve Deus, Deus está no todo. Aí a coisa muda. Vamos começar a pensar assim, irmãos. E tudo vai mudar. Irmãos, a Bíblia nos fala que
Está registrado no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, versículo de 1 a 8. Eu não vou ler, para nós ganharmos tempo. Mas aqui você pode... vamos ler, sim. Os nossos internautas, quem sabe onde eles estão, não é possível ler. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo de 1 a 8. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E era os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quarternos de soldados, para que os guardassem, que apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer, comparecer nesta mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe nas suas mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te, ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. E disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. Olha aí, irmão. Irmãos, é impressionante. Realmente a oração, ela tem um poder. Alguém diz: eu estou juntando as minhas forças com as forças dos meus amigos. Eu estou juntando as forças com as pessoas mais poderosas dessa terra. Eu estou fazendo uma união. Eu estou fechando o cerco. Estamos arregimentando todas as forças terrenas. Que eu posso, força política, força econômica, seja qual for. Eu vou lhe dizer, estas forças são muito fracas perante o poder da oração. São muito fracas. Eu tenho um grande amigo, ele é forte. Vou lhe dizer, muito fraco perto da oração. Porque existem coisas que você não consegue resolver. Você bate nesta porta, não tem solução. A pessoa não pode dar solução. Mesmo que ela queira, não consegue. Os homens são limitados. A força humana, ela é limitada. Irmãos, Tiago foi morto, degolado. A igreja vacilou. Não consigo enxergar aqui que a igreja orou enquanto Tiago estava preso. Não temos aqui escrito. Herodes prendeu Tiago. De repente, Herodes foi lá, manda matar. E degolou. Disse, deu certo. Herodes disse, então estamos no caminho certo. O povo está gostando dessa história. Só não podemos matar Pedro agora por causa da Páscoa. Mas depois da Páscoa, eu estou livre. Porque vai causar um tumulto na cidade. Eu vou ter problemas entre os religiosos. Mas depois da Páscoa, eu resolvo. Prende bem preso. Fica bem... Não, amarra junto com o soldado, não vai ter como escapar. Irmãos, humanamente, Pedro não tinha como se escapar. Segundo, ele ia ser morto. Isso era certo. O que distava de Pedro perder a cabeça eram os dias. Eram os dias. Preso, homens amarrados corpo a corpo, portas fechadas, os guardas fechados, não tem como sair. Mas existe uma força da oração. A força da oração dá solução ao problema.
A Bíblia nos diz que a igreja fazia contínua oração por Pedro. A igreja não foi lá na porta, irmão, bater lata, em frente à casa de Herodes. A igreja não foi fazer greve de fome. A igreja não foi fazer motim, não foi fazer passeata. A igreja não foi colocar pneu na rua. A igreja não foi fazer barulho. A igreja foi ajoelhar e foi orar. Foi buscar ao Senhor, aleluia. Oh, irmãos, quando a igreja ora, quando o homem e a mulher ora, toca a Deus, e Deus tem os seus mecanismos para resolver. É muito simples, irmãos. O anjo desceu, um clarão na cela, as cadeias caíram. Aquilo que estava encadeado, amarrado com corrente, só com a presença do anjo, as correntes caíram no chão. E o anjo disse: Pedro, calça a sua sandália, pega a sua capa, põe nas costas e me acompanha. Os portões foram se abrindo, e Pedro daqui a pouquinho estava lá na rua, e daqui a pouquinho Pedro estava lá na igreja, e daqui a pouquinho Pedro estava lá pregando a palavra do Senhor. Aleluia! Não se percebe que a força da oração muda completamente numa rapidez, irmãos. Numa rapidez, algo muito rápido. Pedro já estava na rua, a questão de minutos. Solução. Tudo está resolvido. Agora, irmãos, eu estou com um relógio aqui, mas ele está marcando 11h30. E agora que eu vi que o meu relógio parou. Eu não sei que dia que ele parou 11h30. 11h30 não, 11h25. Eu não sei se ele parou 11h25 da manhã ou da noite. Que horas são? Ah, está lá o relógio. Obrigado. É 11h48. 8h48. Agora, irmãos, eu gostaria de passar para os irmãos um pouquinho desta oração de Neemias, que eu achei assim, muito linda e que vale a pena. Eu tenho mais 10 minutos aí. Primeiramente, ele se dirigiu a Deus, irmãos. O primeiro passo de Neemias, ele disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda os concertos, a benignidade para com aqueles que o amam e guarda os teus mandamentos. A oração tinha um endereço. Aleluia. A oração tinha um foco. E tinha para quem ele estava se dirigindo: ao grande Deus. Irmãos, a Bíblia diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Aleluia! Vamos nos humilhar perante o Senhor, irmãos. Eu não posso, você não pode, Ele não pode, mas Deus pode. Deus pode resolver os problemas. Então eu vou falar com Deus. E se eu vou falar com Deus, vai humilde, irmão. Vamos conversar com Deus humildemente. Não vai conversar com Deus achando que você é igual a Deus, não. Não vai pressionar Deus. Há pessoas que conversam com Deus no mesmo nível. Eu vou pressionar Deus hoje. Ou Ele resolve ou resolve. Não, irmãos. Ó Senhor, Tu és o Deus soberano. Tu és o Deus do céu. Na Tua grandeza, Senhor, eu sou pequeno, mas Tu és grande. Eu não posso, mas Tu podes. Vamos nos aproximar de Deus, irmãos, sabendo a nossa condição humana, e que Ele é o Deus Todo-Poderoso, e que Ele pode fazer, se Ele quiser fazer, Ele faz. Amém, irmãos? Glória ao Senhor. E aqui, ele pede, ele diz: Senhor, humildemente, que os teus ouvidos estejam atentos às minhas orações. Eu quero, Senhor, que o Senhor me ouve. Irmãos, Deus está atento a um clamor aqui na terra. Fique certo que Deus não fecha os seus ouvidos para os seus filhos. Será que Deus está me ouvindo? Meu irmão, Ele está te ouvindo. Ele está te ouvindo. Só espere um pouco.
um momentinho só, que Deus vai agir na hora certa, no momento certo. Aleluia! Vamos esperar em Deus com paciência. O salmista diz: parei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. Vamos ter paciência, irmãos. Vamos esperar em Deus. Não dê margem para murmuração, para reclamar, espernear, arrancar os cabelos. E não, vamos esperar em Deus, que Deus vai dar solução. Em terceiro lugar, eu consigo enxergar aqui que ele faz a confissão, como disse aos irmãos, dos seus pecados. Irmãos, uma coisa que nós precisamos ter consciência é que eu falho, que todos podem falhar. Estamos diante do mesmo patamar. Não é pensar que você está na frente de alguém está atrás de você. Todos nós pecamos e todos nós necessitamos da misericórdia de Deus. A gente que se apresenta perante o Senhor, parece que está na ponta da fila. E que tem que estar atrás dele são todos grandes pecadores. Como Deus gosta que você se posicione numa posição humilde, entendendo que se você também é falho, e que você também é pecador, e que precisa da misericórdia de Deus, não se apresente ao Senhor como o melhor do que o seu irmão. Não, Neemias ele colocou na mesma condição. Eu pequei, a casa do meu pai pecou, Israel transgrediu. E interessante que nessa oração, ele coloca aqui um conhecimento da palavra de Deus. Diz: nós estamos aqui porque os nossos irmãos lá atrás falharam. Eu sei, Senhor, que houve muita falha. Eu sei que houve corrupção, nós corrompemos, mas, Senhor, não rejeita a minha oração. Olha, irmãos, que humilde. E isso ele fez, irmãos, de forma sucessiva perante o Senhor. E ele começa dizendo assim: eu lamentei e chorei de dia e de noite, buscando em Deus uma solução. Aleluia, glória ao Senhor. E ele começa a dizer: Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos, oração do teu servo. Irmãos, ele coloca na condição de servo, mas lá no palácio, ele é copeiro do rei. É um homem importante. Irmãos, na presença de Deus, não existe ninguém grande, é servo do Senhor. Aleluia. Você pode ser o que for lá fora, mas quando você está falando com o Rei dos Reis, você é servo. Você é servo. A Bíblia diz que Moisés viveu 40 anos falando com Deus, e lá está registrado no livro de Deuteronômio: e morreu Moisés, servo do Senhor. Servo do Senhor. Se apresenta ao Senhor como servo. Ele enfatiza aqui várias vezes: o teu servo, o teu servo, o teu servo. Parece que está muito repetitivo, parece que ele não tinha palavra. Não, irmãos, é a condição que ele está se colocando. É o teu servo, Senhor. Eu sou o copeiro, mas é o teu servo, Senhor, que está pedindo: atende as minhas orações. Irmãos, quando Deus vê lágrimas, ele não aguenta. Ele não aguenta, ele entra em ação, e ele entra no campo de batalha. Glória ao Senhor. Para nós concluirmos, irmãos, um líder. Neemias se coloca como um líder. Ele desponta como essa liderança, ele fala com Deus, porque ele quer dar solução, não para o seu problema, mas para o problema dos seus irmãos. Depois que ele teve a informação dos problemas, Neemias coloca foco, oração, jejum e clamar ao Senhor. Irmãos, um líder eficaz, ele coloca, irmãos, em sua lista de prioridade, não o seu bem-estar, mas primeiro o bem-estar dos seus funcionários, daqueles que estão trabalhando ao seu lado. Por que ele coloca em prioridade o bem-estar deles?
Olha aí, irmãos, algo de suma importância. Porque se um líder coloca primeiro o bem-estar dos seus liderados, ele vai colher melhor resultado. Primeiro, Neemias entendeu que ele precisava resolver o problema emocional daquele povo. Eles estavam destabilizados. Como é que alguém que está com o seu emocional abalado vai conseguir produzir? Um líder, primeiro, precisa saber. Vamos aqui fazer aqui uma demonstração pequena. Eu sou líder do Rodrigo, da Aline, dos demais irmãos que estão aqui na frente. Então eu sou líder de 2, 4, 6, 7 pessoas. Eu estou muito bem emocionalmente, eu estou tranquilo, os meus problemas, a minha família, tudo certinho. Eu chego aqui e vou liderar esse pequeno grupo. Mas o Rodrigo está com um problema, a Aline está com outro problema, com outro problema, com outro problema. E eu estou aqui, vamos produzir, vamos produzir, vamos produzir. Mas eles estão com problemas gravíssimos. Então, primeiramente, o líder tem que colocar em prioridade, dar solução a esses problemas. Os meus problemas entram em segundo, terceiro lugar. Eu tenho que dar prioridade a dar solução a esses problemas. Porque senão, é uma equipe que não dará uma boa produção. Não adianta, irmão. Não adianta. Não adianta. Um líder, primeiro, ele coloca em prioridade. Eu preciso saber como está o estado emocional da minha equipe. Como é que está o estado emocional deles? Como é que eles estão? Eles estão em grande miséria. Eles estão em grande desprezo. Eles estão sem muros. Eles estão sem portas. Primeiro eu preciso dar uma estabilidade. Vou dizer aos irmãos, Neemias vai colocar isto, vai dar solução. E depois ele vai fazer os corretivos dentro da cidade de Jerusalém. Eles ficarão mais produtivos quando o seu estado emocional entra em normalidade. Eles vão produzir muito mais. Muito mais. Eles estando bem. Porque se eu estou bem e eles não estão bem, não terá uma boa produtividade. Mas se a minha equipe está bem, eles vão corresponder. Isso é muito importante. Eu preciso saber como está as suas ansiedades, assegurar que os seus problemas estão, assim, de certa forma, todos resolvidos. Como eles estão? Eu tenho que cuidar, irmãos, do estado emocional da minha equipe. Eu não posso ter a minha vida como prioridade. Primeiro da minha equipe. Eles estão bem? Depois eu vou cuidar de mim. Senão eu não vou ter produtividade. Eu não vou chegar na excelência. Isto é muito importante. É buscar em Deus. Eu vou primeiro resolver os obstáculos que eles estão enfrentando. E depois eu vou resolver os meus problemas. Primeiro, prioridade da minha equipe. E depois eu vou buscar resolver os meus problemas. Muito bem. Irmãos, são 9 horas. Eu vou encerrar. Mas eu gostaria de lhe dizer algo. Deus, Ele jamais vai perder você de vista. Deus jamais vai perder você de vista. Deus jamais vai perder um líder de vista. Deus chamou você para exercer uma liderança, Ele vai buscar você, aonde quer que você esteja. Se você tem uma promessa de Deus, se você tem algo de Deus, mesmo que você fuja, Ele vai te buscar. A possibilidade de dar errado é muito pouco, é mínima. Você vai pagar um preço, mas Ele vai te buscar. Ele vai te buscar. Ele vai te buscar. A misericórdia de Deus, ela é tão grande, irmãos. Deus está preparando esta igreja, esta equipe, para grandes resultados.
Quem sabe o resultado que você, aonde você vai trabalhar, não é aqui em Campinas, quem sabe em outra cidade, eu não sei. Mas que vai dar resultado, vai dar resultado. Que a excelência vai chegar, a excelência vai chegar. Essas palavras que você está ouvindo, que você ouviu, que você vai continuar ouvindo, isso em algum momento vai se aflorar na sua vida. Amém? Glória ao Senhor para sempre. Vamos aplaudir o Senhor, irmãos. Porque isso, qualquer momento, vai brotar. Aleluia! Glória a Deus! Vai brotar. Vai se aflorar. E os Neemias vão começar a aparecer no nosso meio. E alguém vai dizer, mas como? Ele é um Neemias. Ele agora não pensa mais em si. Agora ele ora, ele jejuma, buscando a excelência dos seus irmãos. Agora ele se neutralizou. Ele está se desgastando por alguém. A Bíblia nos fala que Moisés, ele tentou resolver, assassinou um homem, ocultou o cadáver, sumiu, afundou no deserto e disse, para mim tudo acabou. Foi para lá em Midian. É bem certeza que ele contou a sua história ao seu sogro, aos seus amigos. E disse para mim, eu sou um assassino, ocultação de cadáver, a minha pena é grande. Se fosse hoje, eu não sei quantos anos de reclusão. Fugitivo. Egito nunca mais. A minha vida é viver por aqui. Apacentando essas ovelhas, a minha vida acabou. Pensei que seria um líder. Entrei em caminho errado. E deu tudo errado. Mas Deus quer resgatar essa liderança. Deus quer resgatar este líder. Deus quer resgatar este homem que está achando que tudo já acabou. E que a situação, as condições foram tão longe que agora é difícil reverter. Mas Deus manda te dizer essa noite que isto vai ser revertido em nome de Jesus Cristo. Esse cenário vai mudar. Por mais que as pessoas estão dizendo, não tem mais jeito, não, você não será mais um líder. Aonde você quer chegar, você não vai enxergar mais. Deus podia ter levantado, irmãos, um ancião lá no Egito. Tinha homens ali. Tinha sim. Tinha homens ali. Que Deus podia dar a ele capacidade para fazer aquele lindo trabalho. Tinha ou não tinha? Tinha, irmãos. Homens ali. Que Deus podia levantar. E Moisés foi embora. Deus podia capacitar alguém ali, porque o que Moisés fez não foi com o seu braço, foi com o poder de Deus na vida dele, a unção de Deus na vida dele que fez a diferença. Mas Deus foi buscar o fugitivo. Deus foi buscar o fugitivo, lá no meio do deserto, e apareceu para ele numa sarça, e disse, Moisés, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, Deus de Jacó. Eu, Moisés, sou eu que estou falando com você. Tira a sandália dos teus pés. Vamos começar a conversar. Eu sou santo. Aleluia. Vamos começar a conversar. Eu sou santo. Disse Moisés, você vai precisar voltar para o Egito. Eu não posso, Senhor. Moisés, você vai precisar voltar. Senhor, eu não posso. Deus disse, Moisés, você pode. Diga a Faraó que eu sou. Está te enviando. Meu irmão, você vai voltar para o Egito, você vai voltar para aquele lugar onde você foi destruído, com uma promessa de Deus. O eu sou está na sua vida. O eu sou que sou vai fazer você ser uma pessoa diferente. E você vai exercer esta liderança para a qual você foi chamado. Deus é com você. Você vai fazer uma obra extraordinária ainda nesta terra. Deus não perdeu você de vista.
Você pode estar vivendo nesse deserto aí 1 ano, 10, 15, 20, eu não sei. Mas pode ter certeza de uma coisa: a qualquer momento a sarça vai arder. A sarça vai arder e Deus vai te chamar para uma grande obra excelente ainda nesta terra. Fique certo disto. Vamos continuar buscando em Deus. Vamos continuar confiando em Deus. Que Deus está chamando homens e mulheres para um grande e maravilhoso trabalho. Amém? Palavras de Abraham Lincoln. Tenho sido levado muitas vezes a ajoelhar-me pelas convicções esmagadoras de que eu não tinha outra saída. Minha própria sabedoria e dos que estão ao meu redor parecia insuficiente para dar solução aos problemas. Presidente da República dos Estados Unidos. Irmãos, vamos confiar em Deus. Vamos confiar em Deus. Deposite a sua confiança em Deus. Busque em Deus incansavelmente. Que as portas das prisões vão se abrindo. O caminho de volta para o Egito, para resgatar o povo do Senhor, está nas suas mãos. Há muita gente lá fora precisando da sua ajuda. Que Deus abençoe a todos, em Cristo Jesus, nosso Senhor.